Bom dia, meus amores. Hoje vamos dar introdução ao capítulo 4 de Ciências, Sistema Urinário, começando também o nosso segundo módulo, ok? A água é vida. Além de estar presente em diversos ambientes, a água compõe a maior parte do corpo dos seres humanos. No entanto, sua quantidade deve ser mantida em níveis adequados, nem em falta e nem em excesso. E o controle dessa quantidade de água no nosso organismo é feita pelo nosso sistema urinário, que nós vamos conhecer agora. Eliminação de substâncias pelo corpo, ou seja, nosso corpo ele elimina substâncias, né, como nós vimos já no sistema digestório, né, aquelas substâncias não aproveitadas pelo nosso organismo, elas vão embora em forma de fezes. Mas existem também outras maneiras do nosso corpo estar eliminando outras substâncias que fazem mal ao nosso organismo. Vamos ver aqui uma pequena charge. Amizade. Estou muito apertado para fazer xixi, diz o garotinho. E o outro que está na fila de espera fala: Pode ir na minha vez, Mateus. Você está com mais vontade, né? Está mais apertado do que eu para fazer xixi. E aí vem aquela indagação, né? Para você, o que é amizade? É aquele ato que os garotos acabaram de cometer, né? Amizade, cidadania, respeito, tudo isso tem a ver também com os bons modos de tratamento que nós temos que ter uns com os outros. Você acha que a atitude do amigo de Mateus está correta? A gente vai comentar. Vocês podem fazer esse comentário em casa mesmo com os pais, com os vizinhos, com os coleguinhas, tá? Fazer xixi é o mesmo que urinar. Você sabe qual é a importância dessa ação para o nosso corpo? Vamos descobrir. O corpo humano produz algumas substâncias que precisam ser eliminadas do nosso organismo. Assim como nós já vimos e eu falei para vocês do sistema digestório e do respiratório também. Essas substâncias são chamadas excretas e são produzidas, por exemplo, durante as atividades das células. Durante a respiração, produzimos um gás que deve ser eliminado do corpo pelo sistema respiratório. Qual é o nome desse gás? Vamos estudar, relembrar, aliás, né? E também no sistema digestório, né? Eliminamos as fezes, né? Quando são restos de comida que nós não absorvemos, né? Os nutrientes, e elas têm que ser eliminadas. Grande parte das excretas produzidas pelo organismo é eliminada pela urina. Por isso, o ato de urinar é importantíssimo para a nossa saúde. Além disso, algumas excretas são eliminadas do organismo por meio também do suor, da respiração. O sistema urinário é o responsável por produzir e eliminar a urina. Neste capítulo, você vai conhecer os órgãos e as estruturas desse sistema e como eles atuam em nosso corpo. Estrutura do sistema urinário. Como vimos no capítulo anterior, o sangue transporta substâncias por todo o nosso corpo. O sistema urinário é o responsável por filtrar esse sangue, ou seja, limpá-lo, retirar dele todas as substâncias, todas as impurezas, para que seja eliminado do nosso organismo através da urina. Além disso, esse sistema elimina o excesso também de água do organismo, ou seja, essas excretas, que são essas substâncias contidas no sangue que podem nos fazer mal, juntamente com o excesso de água, é que vai formar a urina. Vamos ver a seguir os órgãos que compõem o sistema urinário e a importância de cada um deles na produção e na eliminação da urina. Bem, como nós podemos ver aqui, sistema urinário feminino, sistema urinário masculino. Os órgãos não se divergem muito, entendeu? Apenas a parte da saída dele, né, que é da uretra, é que vai ter uma pequena modificação. Mas, enfim, são os mesmos, né? Rins, ureteres, bexiga e a uretra. Vamos conhecer e falar agora sobre os rins. Os rins, como está apontando aqui, são esses dois órgãos aqui, mais semelhantes a um caroço de feijão, como nós estamos vendo no masculino e no feminino, tá? Vamos lá. Nos rins, o sangue é filtrado e nele são retirados os excessos de água e as substâncias que podem prejudicar o nosso organismo. Nesse processo forma-se a urina. Aquilo que eu estava falando para vocês. Retira o excesso de água, filtra o sangue, retira os excretas, né? As excretas
que podem fazer mal à nossa saúde, e tudo isso vai formar a urina. Ureteres. O que seriam os ureteres? São esses dois tubinhos aqui saindo de cada rim direito e rim esquerdo, tanto no masculino quanto no feminino, como a gente está olhando aqui. A função dos ureteres é o quê? Ele recolhe a urina formada nos rins e a encaminha para a bexiga, ou seja, a função deles é conduzir o excesso de água que foi filtrado, os excretas, conduzir tudo isso para onde? Para a bexiga. Ou seja, a função deles é como se fossem dois canais que ligam os rins à bexiga, conduzindo a urina para cá. Agora vamos conhecer a bexiga. Bexiga. A bexiga é esse órgãozinho aqui, ó, certo? Nós estamos vendo. Serve para quê? Ele serve para armazenar toda a urina que vem dos rins, pelas ureteres, né? Pelos ureteres. Toda a urina que chega aqui, ela é armazenada, até chegar ao ponto de ser eliminada, certo? A nossa bexiga, ela tem uma certa capacidade de armazenamento. Portanto, eu acho que você percebe, quando você está apertado, né? Você não pode, às vezes, você não consegue apertar a barriga, porque a bexiga fica mais ou menos nessa reunião, a parte de baixo. Se você apertar, é capaz de você urinar sem querer, você não segura. Por quê? Porque quando você está apertado, que ela dá indício de você querer ir no banheiro, é porque já está chegando no limite de armazenamento dela. Agora, vamos ver a uretra. Uretra é um caninho, vamos botar assim, vamos dizer como se fosse um caninho, né? É um tubo que liga a bexiga ao meio exterior. Como nós também podemos ver aqui, ó, ligar a bexiga ao meio exterior. E é através da uretra que essa urina vai ser eliminada para fora. É por meio da uretra que a urina é eliminada, certo? Esses são os principais órgãos, não detalhadamente, claro, do sistema excretor ou sistema urinário. Problemas nos rins. Para iniciar esse estudo, esse assunto, vamos observar a imagem a seguir, tá? Essa imagem aqui é da nossa coluna vertebral, tá bom? Aqui é o nosso rim. Aqui são outras partes dos rins mais detalhadas que a gente ainda não estudou. Aqui é os ureteres, tá? Por onde vai descer o excesso de água e por onde também vai descer os excretas. Podemos observar tipo um carocinho de arroz branco bem aqui, ó. Estão vendo? Isso aqui se chama cálculo renal. É uma pedra que se produz nos rins, na filtragem do rins, devido à grande quantidade de sais e cálcio também. Quando a pessoa ingere pouca água durante o dia, devido a um longo tempo, né, por ter pouca água, esses sais não são dissolvidos e eles se cristalizam, formando realmente uma pedra. Assim como os demais órgãos do corpo humano, os rins podem representar e apresentar problemas que prejudicam o funcionamento. Os cálculos renais, por exemplo, também conhecido como pedra nos rins, são formados pela união de sais nos rins. Como eu disse, essa união é feita devido a pessoa, muitas vezes a pessoa tomar pouca água, ingerir pouca água. Então esses sais não são dissolvidos e acabam se cristalizando, certo? Esses cálculos podem se deslocar e se alojar em qualquer parte do sistema urinário. E isso, pessoal, eu que os diga, causa uma dor tremenda, uma enorme dor na pessoa. As pessoas com cálculos renais podem apresentar dor, febre, vômito e sangue na urina. Em alguns casos, os cálculos bloqueiam a passagem da urina pelos ureteres e pela uretra. Em alguns deles são eliminados, mas outros, às vezes, dependendo do tamanho do cálculo, precisam até de cirurgia. Dependendo do tamanho do cálculo renal, pode ser naturalmente eliminado pelo nosso organismo. No entanto, pacientes com cálculos maiores devem passar por tratamentos específicos e até mesmo por cirurgias. Por quê? Porque o cálculo grande ele não tem como passar pelas vias urinárias e, infelizmente, às vezes tem que fazer bombardeamento a laser para triturar os cálculos e ele ser eliminado, e muitas vezes até cirurgia, né? Um outro problema ocasionado pelos rins é a insuficiência renal, esse mais sério e bem mais grave, tá, pessoal? Nesse caso, esses órgãos deixam de filtrar o sangue ou não filtram o suficiente.
Como consequência, as excretas não são devidamente eliminadas e acumula-se no corpo, né? Como eu disse para vocês, essas excretas são bastante prejudiciais, podem causar infecções no corpo, infecções até mesmo generalizadas e a pessoa chegar à morte. Isso prejudica o funcionamento adequado do organismo e pode provocar a morte do indivíduo. Em alguns casos, a pessoa com insuficiência renal deve passar por um procedimento chamado hemodiálise, que a gente vai explicar daqui a pouco. Nele, o sangue é filtrado em uma máquina, retornando ao corpo do paciente por meio de tubos conectados aos vasos sanguíneos. Ele sai, é filtrado, ou seja, essa máquina ela faz o papel dos rins, ela filtra e limpa o sangue, e depois esse sangue ele volta de volta, ele é trazido de volta para o corpo limpo, né, filtrado. Como a gente pode ver nessa imagem aí, ó, são dois tubos, tá? É um saindo e outro entrando. Aqui, ó, um sai, ok? E o outro entra. Eles são até separados por cores, porque aí seria o sangue impuro, no caso cheio de excretas, e o outro seria o sangue já limpo, um saindo do nosso corpo e o outro entrando. Para que isso? Para filtrar, fazer o papel dos rins. Existem casos em que o transplante de rins é necessário, ou seja, o que é transplantar? É você retirar o seu rim que não está legal, que não está funcionando direito, e colocar o rim de outra pessoa, né? Ou seja, tirar o rim doente e colocar um saudável. Doado por uma pessoa em vida ou pós-morte. Aí você pergunta, uma pessoa em vida? Isso. Nós temos dois rins. Já foi constatado que a pessoa com algumas moderações de alimentação, ela pode viver suficientemente bem com apenas um rins, ele funcionando direito, tá? Então, pode ser doado outro também, certo? Mas em muitos casos, sempre esse transplante ocorre após a morte. O indivíduo morre, né? E é retirado os órgãos, né? A pessoa faz a doação de órgão, é retirado, e se a pessoa tiver o sangue compatível, né? É feito o transplante. Enquanto aguarda o transplante, essas pessoas também precisam estar sendo realizada, às vezes 2 ou 3 vezes por semana, hemodiálise. Doações de órgão, aquilo que eu estava falando para vocês, galerinha, certo? O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de transplantes de órgão. Apesar disso, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, milhares de brasileiros ainda aguardam nas filas de transplante, esperando receber um órgão como córnea, rins, coração, pulmão, fígado e pâncreas, que são os órgãos mais utilizados, né? Infelizmente, às vezes acontece, às vezes a pessoa ter a vontade de doar, né? E às vezes a pessoa morre, ninguém sabe e a família não libera. E às vezes a pessoa sabe, a pessoa declara e mesmo assim a família não libera. Isso estava acontecendo porque a gente vive num país muito corrupto, desculpe aqui a expressão, mas a verdade é essa. Então acontecia pessoas que estavam na UTI com respiradores, que poderia ter a possibilidade de se recuperar, poderia ter, não estou dizendo que teria, né? Mas poderia ter. E às vezes as pessoas antecipavam isso, né? Os médicos comprados por outras pessoas que esperavam esse transplante, né? E aí eles indicavam que era melhor desligar os aparelhos, né, para as pessoas doarem os órgãos. Então aconteceu caso disso aí, de aparelhos, já aconteceu, isso é verídico, caso de aparelhos serem desligados, a pessoa falecer, né, que poderia ter uma chance de viver, e a pessoa falecer para serem retirados os órgãos. Então muita gente ficou com medo, isso aí se espalhou a notícia, né, e muita gente ficou com medo e às vezes evitam de doar órgãos, né, evitam de liberar a doação de órgãos com medo da pessoa antecipar a morte, né? Mas claro, a medicina hoje está mais séria, tá tudo mais diferente, né? E doação de órgão, pessoal, você estar salvando outras vidas. Uma pessoa num acidente e tudo mais que teve morte cerebral, que ela doa seus órgãos, ela pode estar salvando e melhorando a vida de várias pessoas, muitas pessoas. Para você ver aqui, ter uma ideia, a gente pode doar córnea, rins, coração, pulmão, fígado, pâncreas e muitas coisas. Hoje em dia até osso também, pele ou osso também estão sendo transplantados, né? A medicina está muito avançada para isso, graças a Deus, né? Agora a gente, como ser humano, a gente tem que ter consciência.
vamos ajudar o próximo. Para que vai servir esse órgão? Para nada, a terra vai comer, vai produzir, a terra vai comer. Então vamos ter consciência disso e tentar ajudar o nosso próximo, né? Bem, meus amores, é com essa imagem do sistema urinário que nós encerramos a nossa aula de ciência de hoje. Vamos assistir o vídeo 1, 2 ou até mesmo 3 vezes para a gente ter melhor compreensão do conteúdo, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.